O Fabrício Lorenz fez um vídeo falando a verdade sobre o copy trade, o que ninguém te conta. E eu ainda não assisti esse vídeo, então vou ver com vocês aqui, vamos entender um pouco mais sobre, de fato, a verdade sobre o copy trade, se de fato é verdade mesmo que ninguém te conta isso, né? Vamos dar uma olhada. Sabe aquele momento em que tu sente que finalmente encontrou uma forma rápida e fácil de ganhar dinheiro na tua vida? Aquela solução mágica que resolve tudo. Ganhar dinheiro sem esforço, sem estudo e sem correr risco. Pô, que coisa boa, hein, cara? Esse é um bom ponto, tá? Não existe isso. Mesmo no copy trade, não existe ganhar dinheiro de forma rápida, fácil, sem esforço, sem entendimento, sem estudo. Mesmo para o copy trade, que é uma coisa simples, você precisa entender sobre como as coisas funcionam lá dentro, tá? Só para deixar esse aspecto bem claro. Tanto que a academia de copy trade existe por um motivo, né? Ensinar você a investir da maneira correta no mercado de copy trade, né? Ele não é tão simples assim. Mas eu entendo que é assim que as pessoas vendem, isso é verdade. Tá cansado de trabalhar, frustrado, porque já tentou de tudo pra aprender trade, viu que é difícil, toma stop, entra na hora errada, sai na hora errada, até que aparece aquela propaganda. Ganhe R$ 500 por dia copiando um trader profissional. E aí tu pensa, cara, agora vai. Chega de quebrar a cabeça com gráfico, chega de perder sono com o mercado, eu só preciso copiar alguém que já sabe o que tá fazendo. Aí tu vai lá, cria tua conta, conecta o robô ao teu capital e pronto. No outro dia, tu acorda sem despertador e a primeira coisa que tu faz é abrir o app no celular. O saldo subiu, mais lucro. Tu sorri, se espreguiça e vai lá preparar o teu café. Já planejando quanto tempo vai demorar até que tu decida sair do teu emprego. E aí outros planos começam a se formar na tua cabeça. Um carro novo, talvez um Audi. Pior que no início é exatamente assim, cara. Nossa, você vai fazer o cálculo de juros compostos. Caramba, se eu continuar aqui mais 3 anos desse jeito aqui, eu tô milionário. O começo é engraçado. Acho que todo mundo já... Todo mundo que entra nesse mercado começa desse jeito aí. É uma resenha demais. Depois a gente descobre a realidade mesmo, né? Trocar aquele apartamento apertado por uma cobertura com vista pro mar. Fazer aquela viagem pra Grécia. Ou, quem sabe, pro Caribe. Imagina só, cara. Deitado numa espreguiçadeira, tomando uma pina colada enquanto o sol bate na água cristalina. Que O mercado lindo. abrindo e tu nem aí. Porque enquanto tu vive e desfruta, o robô opera e ganha dinheiro pra ti. A vida dos teus sonhos automatizada. Sem estresse, sem stop, sem estudar, só copiar, só receber e só lucrar. Que eu gostaria que Isso é verdade. As pessoas vendem que é desse jeito, mas, meu amigo... Depois que você entra, você descobre como é que o buraco é. fosse verdade. Mas não é. E o pior, tem muita gente acreditando exatamente nessa história. Nesse vídeo, eu vou revelar Sim. 3 pontos cruciais que ninguém te conta sobre o copy trade, que estão fazendo muita gente perder Legal. dinheiro achando que tá no caminho pra liberdade. Além disso, ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar também como tu realmente pode ganhar dinheiro no mercado de trade. Bom, antes Pelas fotos ali dá pra ver que ele se refere mais ao copy trade em B3, né? Vamos ver se ele vai relacionar com outros mercados como cripto, forex, índices e afins também. Que existem copy nesses mercados, só que não são tão conhecidos quanto, né? Pelo menos pro Brasil, como copy em B3. de tudo, rapidamente aqui, caso tu não esteja familiarizado, o que é o copy trade? Bom, copy trade, cara, é fazer uma cópia de trades de outro profissional. É quando tu conecta tua conta à conta de um trader mais experiente. Tudo que ele fizer, o sistema replica automaticamente na tua conta. Se ele comprar, tua conta compra. Se ele vender, tua conta vende. Supostamente, tu estaria ganhando o mesmo que ele, sem precisar entender nada do que tá acontecendo no mercado. Fácil, né? Perfeito, é exatamente isso aí. Cara, é como se fosse um piloto automático do dinheiro. Olha que maravilha. Imagina o seguinte, tu tá em uma estrada de corrida, mas tu não é o piloto. E ao invés de dirigir o teu carro, tu decide amarrar o teu carro na traseira do carro de um piloto profissional, pra que quando ele cruze a linha de chegada, tu vai estar junto com ele, portanto vai ganhar a corrida. O problema disso, cada vez Massa que eu dou um exemplo muito parecido na academia, que eu vou explicar sobre o que é copy trade. Mas eu digo que a gente tá numa corrida da NASCAR e você tá no carro carona. Você tá na carona do carro, você não é o cara que dirige, você tá na carona do carro ali. Você vai junto com o cara, você vivencia aquilo, você ganha, você perde junto com ele, mas você é o carona, você não é o cara que dirige, né? É uma boa ideia. que ele acelera, tu sente o tranco depois. Quando ele freia, tu freia atrasado. E se o carro dele for preparado pra curvas, frenagens, retomadas, o que é de se esperar de um profissional, talvez o teu não seja. É mais ou menos isso que acontece com o copy trade. Tu acha que tá indo junto, mas tá sempre um passo atrás. Na teoria, o copy trade pode parecer que faz sentido sim. Se o trader que tu tá copiando for realmente bom, disciplinado e lucrativo, então tu deveria em tese lucrar também. Mas o problema não tá na teoria. A teoria de fato é muito bonita. O problema tá no operacional das ferramentas de copy trade. No que acontece na prática, especialmente quando centenas de pessoas estão copiando as mesmas operações do mesmo trader ao mesmo tempo. É aí que os problemas começam a surgir. E Esse é um ponto, esse é um problema do copy trade em B3, tá? Eu acho que ele vai comentar sobre fatores de liquidez e afins, mas os sistemas de copy trade em B3 são muito recentes, são muito novos. Então você vai ter de fato problemas como esse, né? Quando a gente fala de outros mercados, esses problemas são muito menores comparado ao que a gente tem hoje aqui, tá? Vamos ver mais se ele vai falar mais sobre essas diferenças de mercados. Mas isso é um ponto específico para copy trade em B3 e talvez um pouco de copy trade em cripto também, pelo fator de liquidez, tá? Deixar bem claro aqui esses parênteses. aqui que eu vou entrar contigo nos 3 pontos. E veja bem, cara, o objetivo de eu estar fazendo esse alerta é porque eu vejo que tem muitas pessoas mal intencionadas no mercado de trade. E uma das minhas grandes Verdade absoluta, cara. Só tem vagabundo.
Brindis, bandeiras, é fazer com que as pessoas entendam que o trade é uma ferramenta legítima. Frase. E para isso eu não poderia ver o que tá acontecendo, que é o tanto de dinheiro das pessoas indo pro ralo, quanto as pessoas mal intencionadas sujando o nome daquilo que eu tanto amo, o trade. E ficar só olhando de braços cruzados sem fazer nada. Meu papel aqui como educador é educar. E se mesmo assim, depois de tudo que eu te falar, tu ainda resolver fazer o copy trade, tá, o dinheiro é teu, tu pode e deve fazer o que bem entender com ele, mas pelo menos agora tu vai ter o conhecimento dos riscos e do que tá por trás do copy trade. Quando tu copia um trader, tu entra depois dele. Isso significa que quase sempre tu vai pegar um preço pior na entrada e um preço pior na saída do que a dele. E essa diferença é chamada de slippage. E isso pode transformar um trader lucrativo em um trade no prejuízo. Em poucas palavras aqui, o slippage é a diferença entre o preço esperado da entrada da operação e o que de fato aconteceu, o preço de entrada efetivamente. Então supondo que a operação deveria ter dado entrada nos R$10, mas de fato o que aconteceu foi que a operação aconteceu nos 10 e 1. Essa diferença de 1 centavo é o que se chama de slippage. E apesar de parecer inofensivo no primeiro momento, eu vou te mostrar que tem um impacto enorme nas operações. Existem vários motivos do porquê ocorre o slippage, como por exemplo, a variação rápida nos preços, fazendo que tu não consiga pegar exatamente aquele preço que tu gostaria, ou também pela falta de liquidez do ativo, simplesmente não tem alguém querendo vender no preço que tu quer comprar. Para te entender melhor esse conceito, vamos aqui ao book de ofertas. Aqui está o book, é onde a gente consegue visualizar as ordens de compra e de venda que estão penduradas em um determinado ativo. E aqui eu estou utilizando o mini int. Então, por exemplo, em um dado momento, que eu peguei o retrato aqui do book, nós tínhamos 140.990, 12 lotes de mini int, onde os vendedores estavam esperando os preços chegarem lá para realizar essa operação. Assim como nós tínhamos aqui 9 lotes de mini int, onde nós tínhamos os compradores querendo comprar no preço de 140.985. Então, essa é a leitura do book. Nós temos aqui os preços de compra, a quantidade de ordens do preço de compra, inclusive o agente de onde está saindo essas ordens. Nós temos aqui, em um determinado momento, uma operação que tá linda, horas encaixado, o robô, inclusive, conseguiu identificar isso, tanto é que ele falou, compra no 140.990. Temos aqui um sinal maravilhoso, o robô consegue identificar isso e ele fala, então, que ali nós temos uma entrada. O copy trade manda a operação para o trader e o trader, então, simplesmente vai copiar a operação e vai decidir por comprar 2 lotes. 2 mini ints. Até aqui, nada de errado. Certo. Tenho, portanto, no book o 140.990, aonde nós... Só de olhar esse book aqui, a gente já entende do porquê que copy trade B3 é fadado ao fracasso. É uma coisa que eu já bato nesse canal aqui já há muito tempo. Olha a quantidade de operações, né? De oferta. Olha a oferta e a demanda do book do mini índice. Tem 12 em um ponto, tem 10 no outro, tem 13 no outro. Olha essa quantidade. Você vê um cara com 200 aqui, ele rapa o book todo, né? O book todo não, né? Eu fui... arredondei aqui drasticamente, mas ele leva boa parte das operações aqui, né? Temos 12 lotes neste preço. Se eu quero comprar 2 e tem 12, é mais do que o suficiente. Ainda vai ter 10 mini para outras pessoas quererem comprar, tá tudo certo. O problema começa quando nós temos uma quantidade grande de trades querendo entrar neste mesmo preço do 140.990. Se nós tivéssemos apenas uma pessoa querendo entrar, somente uma pessoa replicasse o copy trade, não teria problema. A questão é quando nós temos centenas de pessoas querendo entrar exatamente naquele preço que o robô está mandando. 140... E não só várias pessoas, como pessoas com tamanho de lotes diferentes. Se tiver só um cara aí, vamos dizer que a maioria tá comprando com 2 lotes. Se tiver um cara aí que tá com 100 lotes, pronto, já foi, meu amigo. Aí lasca tudo, entendeu? 40.990. Agora eu tenho aqui 500 pessoas. É como se eu tivesse uma emergência num galpão gigantesco com uma única porta. Cara, simplesmente não dá pra passar tantas pessoas naquela porta muito estreita. E é assim que funciona o book. Quando a gente joga uma ordem a mercado, a gente entra numa fila. E conforme as ordens vão entrando, conforme a fila vai acontecendo, primeiro vai executado João, depois vai executado José, depois vai executada Maria, e assim sucessivamente. E aí tu já começa a entender alguma questão. Porque se cada uma dessas pessoas querer comprar 2 lotes, nós não vamos ter aqueles lotes naquele preço. Pô, mas eu tenho aqui, ó, 12. Então nós conseguimos aqui 6 pessoas. Maravilha. Aqui 5 pessoas. Maravilha. E assim as ordens vão sendo executadas. Até aí sem problema. A questão é que chega um ponto, cara, em que simplesmente não existem lotes naquele preço. E aí o cara que quer entrar depois, ele vai ser obrigado a pagar um preço mais caro. Repara aqui, o robô mandou comprar no 140.990. Mas aqui nós temos apenas 53 lotes. Isso significa que 27 pessoas vão conseguir entrar nesse preço. Agora, imagina se for 1.000 pessoas. Imagina se for 2.000 pessoas. Cara, essas pessoas, conforme elas vão aparecendo na fila, elas são obrigadas a pagar preços piores. Então, esse é um dos grandes problemas de tu copiar um outro trader. Porque simplesmente não tem como garantir que a tua ordem vai ser executada no preço exato que o robô mandou. É aleatório. Vezes tu vai ser o primeiro da fila, vezes tu vai ser o último, vezes tu vai estar lá no meio. Fato é que quanto mais pessoas estiverem copiando aquele mesmo sinal do robô, mais problemático vai ser a operação, porque muito provavelmente mais caro tu vai pagar pra entrar na operação. Pra te entender... Cara, perfeito esse vídeo aqui, tá? Perfeito esse vídeo. Isso explica exatamente o maior problema do copy trade em B3. Você não tem liquidez, os donos dos copies não ligam pro capacity da operação, ou seja, quantas pessoas eu consigo colocar aqui de forma saudável, sem que interfira nos resultados, não interfira no slippage, tenha um spread maior. As pessoas geralmente não se preocupam com isso, elas querem vender a mensalidade, ganharem aquele lucro mensalzinho que ele vai estar recebendo, em vez de se preocupar de ter uma estratégia realmente validada, funcional, para um grupo específico de pessoas que ela vai estar lá colocando. Tanto que... eu já conheci alguns desenvolvedores de robôs e afins aqui dentro da B3 que eles fazem o quê? Eles criam uma estratégia para aquele grupo de pessoas. Então o cara chega e cria 50 estratégias diferentes. Por quê?
Porque se você criar uma estratégia sua e você colocar muitas pessoas, você acaba com a estratégia e ninguém vai lucrar direito. O que o cara faz, ele cria 50 estratégias diferentes. Cada estratégia vai ser para um grupo de 100 pessoas, para um grupo de 50 pessoas, para um grupo de 20 pessoas. E aí você consegue equilibrar a situação, porque vai ter entradas diferentes para grupos diferentes. Só que você percebe que se o Brasil continuar dando para esse quesito, o book de ofertas do Minindice vai ser completamente controlado, entre aspas, por entradas e saídas de aço, né? Se a gente for parar para raciocinar aqui, porque a quantidade de transações que é feita ali dentro é muito pouco, gente. Vamos voltar aqui de novo, rapidinho. Olha isso aqui. Se bota 100 contratos aqui, você já rapa o book, você já muda o preço, 100 contratinhos, 100 lotes. Sabe, é uma coisa assim que não tem capacidade. Dá pra ver aqui só pelo book de ofertas que não tem capacidade para você fazer o sistema de copy trade na B3, porque não tem liquidez para isso. Todo mundo vai pagar mais caro e vai vender mais caro também. Ou mais barato, no caso, né? Vai vender mais caro, estaria ótimo, né? Vai vender mais barato do que deveria. Então, assim, é um problema inerente do mercado. E aqui ele explicou muito bem esse problema, cara. Em como garantida, vai ser útil, problemático, vai ser operação. Do lado esquerdo, nós temos o robô enviando uma ordem no 140.990. E aí, só para trazer a diferença logo, qual é a diferença disso aqui, do copy trade em B3 pro de Forex? Que no Forex, a movimentação do mercado é absurdamente maior. Para vocês terem ideia, o que o mercado Forex movimenta em um dia, a B3 inteira movimenta em 6 meses. É porque o mercado Forex é um mercado que ele dita o câmbio entre moedas. Então é um mercado internacional, onde todos os países estão lá dentro. Tem muitos provedores de liquidez, tem muitas corretoras grandes que movimentam trilhões de dólares por dia, tá? Então entendo que o mercado brasileiro, comparado aos mercados exteriores, e não só Forex, como vários outros mercados de índices de afins, o mercado brasileiro é muito pequeno, gente. Se você pegar a Apple, em valor de mercado, ela compra toda a B3 e ainda sobra uns milhãozinhos ali pra ela, cara. Somente uma empresa americana compra a B3 inteira. Pra você ter ideia aqui do tamanho que é o nosso mercado brasileiro. Então o mercado brasileiro, a B3 Bovespa, ele é pequeno. Tanto questão de liquidez quanto questão de volume de transação, de dólares, de valor de mercado. Então, esse tipo de problema é inerente de um sistema. Sistema não, a culpa em si não é o sistema. Esse problema é muito mais inerente de um mercado que é pequeno ainda. O mercado é pequeno, então ele não vai comportar esse tipo de operação. Você vai ter que ir para mercados que comportem esse tipo de situação. Cripto, em algumas moedas, por exemplo, você vai ter ainda problemas. Já em outras, não. Se você vai para o Forex, você vai ter muito menos isso. Então, o slippage e o spread são coisas muito pequenas, que geralmente você não tem problemas com isso em esses tipos de mercado. Você vai para um SHA-USD, né, que geralmente é um ativo mais volátil, você vai para um índice, Nikkei 225, você vai para o S&P 500, são locais que você não vai ter esse mesmo problema que a gente encontra aqui dentro da B3, tá? Só para deixar essa diferença, porque ele coloca a copy trade como um todo. A copy trade não funciona, calma. Copy trade em B3 não funciona. Assino embaixo, eu tô junto contigo nessa bola aí e tamo junto. Agora, em outros tipos de mercados, copy trade funciona, você não tem problema de liquidez, não tem problema de capacity, e isso é comprovado, tá? Então, é só para trazer essa diferença aqui, porque o vídeo já deixa claro, a verdade sobre o copy trade. E de fato, é uma verdade sobre o copy trade, mas tem aquele parêntese ali, né, em B3. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar o vídeo. Um alvo no 141.090. Ou seja, nós temos aqui 100 pontos de alvo numa operação hipotética. Bom, essa operação aqui foi pro alvo. Nós tivemos a entrada aqui embaixo e a saída aqui em cima. Registra-se então como uma operação lucrativa. Porém, em virtude do problema da fila, em virtude do problema do slippage, o que acontece na prática é o seguinte. Ao invés do João entrar no 140.990, como o robô mandou, ele conseguiu entrada somente lá no 141.010. Pô, Lars, mas 20 pontinhos de diferença, cara, isso não é nada. Isso é muito, cara. 20 pontinhos de 100 pontos são 20% de pedágio de deixar dinheiro na mesa em uma única operação. Mas, da mesma maneira que acontece a fila na entrada, acontece a fila também na saída. Ao invés de ele conseguir sair no 141.090, ele conseguiu sair somente no 141.060. Ou seja, tomou 20 pontos na entrada, tomou 30 pontos na saída. Tomou 50 pontos nessa operação e, portanto, teve um lucro de 50 pontos. Isso pode ser uma hipótese. Uma outra hipótese que é muito comum de acontecer também é o seguinte. Ele entra 50 pontos acima e sai 80 pontos abaixo. Uma operação que deveria ter um lucro de 100 pontos, simplesmente em virtude do slippage, acaba tendo um prejuízo de 30 pontos. E se tu acha que isso aqui não é possível, se tu acha que eu estou simplesmente viajando, eu te convido a ir pro YouTube e procurar por copy trade e tu vai ver com teus próprios olhos diversos relatos de pessoas que passam exatamente por este problema. Inclusive, verdade absoluta, tá? Não tem pra onde correr. É exatamente isso que acontece.
Se tu já foi um desses caras, eu te convido a deixar o teu depoimento aqui abaixo. Eu tenho certeza que isso vai contribuir muito pra nossa comunidade de trade pra fazer o alerta necessário. Vou deixar um comentário lá. lá. Mas isso é no mini índice, no mini dólar é um pouquinho diferente, né? Acompanha comigo aqui, cara. Essa é uma outra forma de visualizar o book, onde nós temos aqui do lado esquerdo as intenções de compra e do lado direito as intenções de venda. E aqui nós temos então a quantidade de lotes do mini dólar na ponta da venda e a quantidade de lotes do mini dólar na ponta da compra nos preços. Então eu tenho uma intenção de venda de 212 mini contratos de dólar ao preço de 5.652. Também tenho intenção de venda de 605 mini contratos de dólar ao preço de 5.652,5, ou seja, meio tique acima. Quando nós estamos falando de scalping, que é um dos grandes objetivos do copy trade, que eu percebo é que ali o objetivo é fazer scalping, e aqui vai um parênteses muito importante, uma das soluções para nós utilizarmos o copy trade da maneira correta é aumentar o prazo operacional, mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê são os copy trades que produzem scalps. Scalping nada mais é do que uma operação onde o objetivo é pegar uma pontuação realmente muito curta, entrar e sair de uma maneira muito rápida. E, por consequência, o objetivo é pegar uma pontuação pequena, 2 pontos, 3 pontos no mini dólar. E aí, cara, se tu sofrer um spread de meio ponto na entrada e de meio ponto na saída, o que é algo completamente fácil de acontecer, nós estamos falando aqui de uma operação que tem o objetivo de pegar 2 pontos e tu tomou 1 ponto de spread, a gente tá falando de 50% de deixar o dinheiro na mesa. E isso é uma operação lucrativa, porque vai acontecer várias operações no prejuízo, onde o prejuízo é para ser 100, mas acontece 150, onde o lucro é para ser 200, mas acontece 75, 30. Ou seja, no longo prazo, cara, esse spread simplesmente destrói a curva de capital do trader. E isso vale para os mais diferentes ativos. Você ganha menos e você perde mais. É sacanagem mesmo, viu? Parece que é imposto. Brincadeira, não me taxa Lula, por favor. Que nós temos no mercado. Se tu está fazendo copy trade e se tem uma quantidade gigantesca de pessoas copiando apenas uma única operação de um único trader no mesmo momento, muito provavelmente cedo ou tarde tu vai sofrer de slippage. Um outro ponto muito importante a se considerar é o que eu chamo de alto impacto da liquidez. O que é isso, cara? Como naquela circunstância que o robô acha um ponto de entrada e a partir dali então ele fala para as pessoas, gente, comprem aqui porque o preço vai subir. E aqui que entra a questão. É o robô que está identificando a alta dos preços ou são as pessoas que em virtude de comprarem a preços cada vez mais altos jogam os preços para cima e por isso faz com que o alvo seja atingido. Lembrando que nós estamos falando aqui de scalping, que é a maioria onde os copy trades atuam, que nós temos uma relação de pontos muito pequena. O fato de cada uma das pessoas comprarem a preços mais altos faz com que os preços acabam sendo jogados para cima. E claro que isso vai depender da quantidade de pessoas que tiver lá. Se tiver 5 pessoas fazendo copy trade, isso provavelmente não vai acontecer. Agora, se tiver 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5.000 pessoas fazendo isso, muito provavelmente isso vai acontecer. E aquela operação que o robô ordenou... Em virtude da pouca liquidez do mercado, se tem muita gente comprando, eles vão de fato jogar o mercado para cima, né? Vão jogar as barras para cima. E aí o cara... Olha que sacanagem o cara poderia fazer, né? Ele poderia comprar embaixo, mandar o sinal pro robô pra ele comprar um pouco mais acima, jogar o preço lá pra cima, ele sair e depois sair todo mundo. Aí vai ser todo mundo com lucro desse tamanho, ele com lucro desse tamanho, porque ele conseguiu entrar antes de ter a movimentação e depois saiu antes de todo mundo sair. Ou seja, ele conseguiu captar a melhor movimentação do mercado, né? Isso aí, se alguém mal intencionado pode sim fazer isso, tá? Pessoas comprarem e o preço subiu e chegou lá no alvo, pode ter sido nada mais do que um efeito do fato dessas pessoas comprarem e jogar os preços para cima. Então essa operação vai ser lucrativa no robô, mas efetivamente não vai ser na prática para as pessoas. O ponto 3 é um ponto também extremamente importante, um pouquinho mais complexo, vou tentar simplificar aqui para ti, para que fique muito claro isso. Os HFTs, que traduzindo ao pé da letra significa robôs de alta frequência, são algoritmos de altíssima velocidade programados para operar no microsegundo, no milissegundo. E eles executam milhares de ordens dependendo do objetivo, como por exemplo, capturar pequenas ineficiências do preço, ou se antecipar a fluxos grandes de ordem, executar arbitragem entre ativos, isso é muito comum, ou ainda reagir a eventos, por isso a gente consegue ver esse movimento muito forte quando acontece algum tipo de notícia que o mercado está esperando. Entre essas todas as possibilidades, eu quero focar contigo aqui na segunda. Se antecipar a fluxos grandes de ordens. Tu já começa a entender onde é que eu quero chegar. Se antecipar a fluxos grandes de ordens inclui clusters de ordens muito próximas no tempo e no preço. O que são esses clusters? É quando uma quantidade muito grande de pessoas de ordens são enviadas ao mesmo tempo. E os robôs, eles são programados para identificar padrões no mercado. Tanto o que acontece normalmente, quanto o que está muito fora do padrão normal daquele ativo. Então imagina, aquele ativo opera 10, 20, 30, 20, 15, 10, 15. As ordens são fechadas dessa maneira. E do nada aparece 10.000 ordens no mesmo tempo, no mesmo preço. Isso porque nós estamos hipotetizando aqui 5.000 pessoas onde elas colocaram 2 lotes cada uma. Mas pode ser menos, pode ser 1.000 pessoas com uma ordem cada uma. Nós temos aqui uma grande variação no que normalmente aquele ativo imagem embaixo. Os robôs de alta frequência conseguem identificar isso e eles conseguem se antecipar a grande parte das pessoas que enviaram essas ordens antes dessas ordens serem executadas. Isso porque os robôs estão do lado da bolsa. E essa informação de milissegundos faz toda a diferença. É ali que eles conseguem ganhar. Eles entram antes dessas ordens e saem também antes das pessoas conseguirem sair. E é assim que eles lucram nesse movimento. Sem falar, cara, e esse ponto aqui é mera especulação da minha parte, mas considerando que a gente tá no Brasil, o país das bananas, não considero nem um pouco fora da realidade. Front running, que significa correr na frente. Isso aqui é uma prática ilegal, que fique claro. O objetivo disso é o player se antecipar a um movimento que ele sabe legal, que já tem um nome pro mercado. E aqui que tá a... Já tem um nome pro que eu comentei, né? Então o que eu expliquei ali atrás que poderia acontecer, se chama isso front running. Pô, legal, cara, não sabia não. Mas já imaginei que isso poderia acontecer mesmo, porque como ele falou, né, o país das bananas, isso aí é muito fácil de acontecer mesmo. Não estou dizendo que acontece, mas
pode acontecer. Legalidade. Todas as informações precisam ser acessíveis a todos os players do mercado. Na medida em que uma pessoa tem acesso a uma informação privilegiada e ela se aproveita disso para lucrar no mercado, para tentar lucrar no mercado, ela está fazendo, portanto, front running. E aí tu pensa comigo, né? Se eu sei que num determinado ponto vai acontecer uma entrada, se eu sei que aqui os preços vão começar a subir, vou eu me antecipar isso. Vou eu comprar antes, depois eu falo pra galera comprar, os preços sobem, eu já tô dentro e eu encerro a minha operação. Se é certeza que isso acontece, não temos como saber. Mas, novamente, como o Vin Diesel já diz, this is Brazil. Tá, Lawrence, mas quando que o copy trade pode fazer sentido? Tem algum momento que o copy trade faz sentido? Tem algum momento que dá pra pensar em utilizar essa ferramenta? Tem sim, cara, e eu vou te mostrar. Só antes, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tu quer um carro bom? Tu quer comprar um apartamento? Tu quer viajar ao mundo? Ter liberdade financeira? Viver do mercado? Tu pode e deve. Mas não vai ser clicando em copiar e esperando o robô fazer tudo por ti. Vai ser com a tua performance, com a tua análise, com a tua disciplina, com a tua jornada, com os teus trades. Trade, cara, é que nem academia. Ninguém pode treinar no teu lugar. Ninguém pode suar por ti. Ninguém vai levantar o peso por ti. Ninguém pode ter os resultados por ti. Todo trader sério que eu conheço passou por estudo, por teste, por dor, por tempo de tela, passou por fases difíceis, por ciclos de frustração, superação, resiliência. Nenhum deles ficou rico copiando alguém. Eu não conheço. Tu conhece, cara? A verdade é que Ah, moleque. Mas é que tá o ponto. Eu parei no meio do discurso importante dele e eu sei que ele vai dar uma mensagem muito boa, tá? Desculpa, eu volto um pouquinho de novo. Mas só pra deixar uma coisa clara. Dá pra fazer o copy trade funcionar, tá? Só que não é como as pessoas lhe vendem. Não é copiar sem saber, não é você simplesmente ir no cara porque você recebeu um ad dele ou porque ele é famoso. As métricas que as pessoas usam hoje para poder selecionar um bom copy trader são as mais falaciosas possíveis. Para você poder selecionar um bom copy trader, você precisa de método, estratégia, análise estatística e também de você ter um bom conhecimento sobre como funciona o copy trade, para você poder entender como eles atuam e você conseguir separar os bons traders dos péssimos traders, porque existem bons copy traders no mercado. Agora, você tem que saber encontrar um bom copy trader, você tem que ter uma boa estratégia, você tem que saber diversificar seus ativos. Então, existe toda uma metodologia para poder fazer copy trade funcionar, tá? Então, dá para fazer isso aqui? Dá, mas definitivamente não é simples, não é sem estudo, não é sem saber o que o trader faz, não é só copiar e colar. Não. Você tem que ter uma estratégia, um método, conhecimento e aplicar isso dentro da sua carteira de copy traders, tá? Que é o que eu ensino dentro da academia do Andy de Copy Trade. Se fosse uma coisa simples, estava todo mundo rico. E eu tô nesse mercado de copy trade já há 8 anos. Comecei com copy trade aqui na B3, na Smartbot, há anos atrás. Hoje eu tô mais no mercado de índices e Forex, que é onde eu tenho tido um melhor resultado. Mas a lei é única. Qualquer coisa que você se promete a ser milionário, rico naquilo, você precisa dominar aquilo. Em qualquer coisa. Eu quero ser rico vendendo água. Então você tem que ter o conhecimento para ser o melhor vendedor de águas do planeta Terra, amigão. E é assim que funciona. Copy trade é a mesma coisa. Dá para ser rico com copy trade, dá para fazer copy trade funcionar e você não abrir nenhuma operação, não ser o cara que faz nada, só copiando os outros e você ter um bom resultado. Dá. Agora você tem que se dedicar e entender que você precisa ter o conhecimento para poder fazer isso funcionar. Tá? Não é simples como as pessoas vendem aí na internet. Isso aí é um fato, tá? É um fato. Eu digo isso pela minha própria experiência. Eu invisto em copy trade de forma pública no Instagram, no YouTube, no cacete todo, para mostrar que isso funciona, tá? A ideia é justamente essa. Mas a mensagem do que ele tá falando aqui é a realidade para 90% das pessoas, especialmente para quem tá em copy trade em B3, tá? Para quem tá em B3, isso aqui é praticamente lei do que ele tá falando, tá? Eu não tiro nada do que ele tá falando, né? Porque como eu mexo em outros mercados que isso aqui não é um problema, tem uma diferença um pouco maior. Vamos voltar de novo aqui no discurso dele. Mercado nem academia. Ninguém pode treinar no teu lugar. Ninguém pode suar por ti. Ninguém vai levantar o peso por ti. Ninguém pode ter os resultados por ti. Todo trader sério que eu conheço passou por estudo, por teste, por dor, por tempo de tela, passou por fases difíceis, por ciclos de frustração, superação, resiliência. Nenhum deles ficou rico copiando alguém. Eu não conheço. Tu conhece, cara? A verdade é que o mercado recompensa quem encara o processo, quem se compromete com o estudo de verdade. Se tu quer o prêmio, tu precisa pagar o preço. E o preço é o caminho. Pode não ser fácil, é verdade, mas vale muitíssimo a pena, vale demais. Eu sou prova viva disso. Dá pra fazer muito dinheiro com o caminho, cara, de maneira real. E se mesmo depois de tudo isso que eu te falei, tu ainda quiser seguir com o copy trade, então vamos lá. De que maneira faz sentido utilizar essa ferramenta? Bom, para o iniciante total que quer observar como um profissional opera, pode até fazer sentido, já que ele vai estar aprendendo como um profissional analisa e opera o mercado. Outro ponto, se for para fazer copy trade, que seja em ativos de alta liquidez e especialmente em prazos mais longos, porque dessa maneira o efeito do slippage vai ser minimizado. Isso aqui é muito importante. Quanto mais longo for o prazo operacional, menos o slippage vai ter impacto nas suas operações. Lembra do scalp, em que o objetivo é pegar 2 pontos? Bom, no swing trade o objetivo é pegar 20, 200 pontos. Se a gente estiver falando de 200 pontos, tu ainda vai tomar o slippage de 2, mas agora esses 2 representam apenas 1% do tamanho total
total do alvo. Também é super importante que tu conheça exatamente a estratégia que tu tá copiando. Porque quando o copy trade estiver performando bem, eu tenho certeza que tu não vai ter problema nenhum em deixar as tuas operações fluírem de acordo com o copy trade. Mas quando o copy trade passar por um momento ruim, isso vai acontecer, porque todo trader passa por um momento ruim, tu vai ficar ansioso. Tu não vai conseguir simplesmente deixar as operações fluírem. Tu vai tentar fazer algo melhor do que o robô, talvez tu vai piorar os resultados, então provavelmente vai dar uma lambança muito forte. Se tu souber e conhecer a estratégia, mesmo nos momentos ruins, tu não vai ter problema em deixar a coisa como ela deve acontecer. Outro ponto importante é considerar o tamanho de capital. Se tu for considerar o copy trade, coloca um capital realmente muito pequeno, a ponto de que se tu perder todo esse capital, isso não vai significar absolutamente nada pra ti, e tu vai poder tirar um aprendizado disso e eventualmente tomar um outro caminho. E claro, se tu tiver plena consciência de que os resultados não vão ser iguais ao do robô. E olha só, cara, se tu perceber promessa de ganhos diários, faça. Cara, esse comentário dele aqui foi perfeito, velho. Perfeito mesmo. Assim, é claro, né? O cara já é uma pessoa experiente no mercado, ele tem um conhecimento muito bom, mas são dicas excelentes, mesmo pra alguém que, assim, não está tão envolto dentro do mercado de copy trade em si, né? Mas são, de fato, diversas dicas muito boas. Pô, você colocar um capital ali que você está disposto a perder, isso é uma dica muito boa. Você analisar o operacional do trader é importantíssimo para você poder entender no que você está investindo. Não adianta entrar no copy e imaginar que ele vai fazer a magia dele lá. Não é magia, meu amigão, é day trade. Então você pode sim parar para analisar como ele opera, entender o operacional do trader para poder entender como ele vai lidar também nos dias típicos, nos dias atípicos, quando ele tiver em rebaixamento, quando tiver em operacionais normais, em dias normais. Então, muito bom, muito bom. E rápidos, corre. Esse é um dos principais termômetros de que provavelmente aquilo aplicar. Exatamente, isso é um dos módulos que tem na academia, né? Um dos jeitos de você analisar um copy trader é a narrativa. Isso mesmo, não é nem dados, é narrativa. O jeito que o cara me vende aquele investimento já deixa claro para mim qual é o objetivo dele, ou provavelmente qual é o resultado, né? Se o cara fala, não, aqui todo dia é resultado bom, é fácil, é simples, você não tem dor de cabeça, não tem... Sabe, quando a pessoa lhe vende uma coisa que você fala assim, pô, esse aqui é bom demais para ser verdade, a um nível extraordinário, né, dos normais do mercado, aí a narrativa com certeza deixa claro isso pra gente. E se tu chegou até aqui, meus parabéns, porque tu é um dos poucos que entendeu que o verdadeiro sucesso vai vir do teu esforço, da tua dedicação, das tuas operações. Perfeito. Por isso, pra te ajudar na jornada, eu vou deixar um curso inteiro aqui pra... Calma, que assim, eu concordo com todas as frases, menos a última. Vai vir de fato de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, mas dá sim pra fazer com outras pessoas copiando, tá? Essa é o meu momento final de falar assim, cara, copy trade funciona bem, mas não é do jeito que as pessoas vendem. Você tem que saber como funciona, aonde funciona, como operar, como analisar um copy trader, como criar uma carteira bem diversificada, bem estruturada, entender os operacionais, os tipos de ordens, entender analisar o rebaixamento, o equity. Cara, você tem que ter um conhecimento muito bom para você poder fazer copy trade funcionar, tá? Não é simples como as pessoas vendem. E eu acho que o Fabrício deixou bem claro isso aqui também. Não é coisa simples, rápida, fácil, prática. Isso aí não funciona, cara. Não funciona, tá? Mas copy trade funciona, mas não é do jeito que as pessoas vendem pra você, tá? Se você quiser saber de fato como o copy trade funciona do jeito certo, cara, é só ir no link aqui da bio que tem um pouco mais falando para você sobre a academia do Indie de Copy Trade, onde eu ensino para você desde o zero até o avançado dentro do mercado de Copy Trade. Lá eu não te vendo o meu Copy Trader, algo assim, não. Eu te dou o conhecimento para você poder escolher os melhores Copy Traders e você ainda vai saber os copies que eu invisto para eu lhe mostrar que eu vivo de fato do que eu lhe falo para você aqui, beleza? Muito bom o vídeo do Fabrício, tá? Já sou inscrito aqui, vou deixar um comentário aqui embaixo também para poder falar com ele. E cara, muito bom, tá? Vamos ver depois um outro vídeo aqui do Fabrício.